Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha e agora nós vamos começar o nosso pequeno treinamento aí com relação à programação, beleza? A importância da programação aí na vida moderna, ok? Eu até acho que, por exemplo, as escolas deveriam colocar na sua grade curricular a programação como também uma matéria, assim como é a matemática, o português, ciência, história. A programação ela deveria ser também obrigatória nas escolas, visto que a nossa vida moderna não vive sem a programação em várias profissões aí que vem avançando no mercado de trabalho, ok? Então esse nosso curso ele visa a apresentar aí uma ideia sobre programação, tá? Aonde que a programação ela pode entrar, o que é programação, e nós vamos entender todo esse conceito a respeito da programação na vida moderna. Então para começar aí nós temos aí um slide aí, né, de um aluno falando assim: aí professora, né, e os brother, tudo tipo assim, não estão achando maneiro, né, as paradinhas do New Português, ali tem um tipo de linguagem na qual somente o aluno está entendendo, mas a professora não está entendendo nada da linguagem desse aluno ali, ok? Então, o que é a linguagem? A linguagem é a capacidade de se comunicar com os outros. Exemplos: gestos, sons, palavras, sinais, símbolos, etc. Ela serve para poder representar conceitos, ideias, sentimentos, significados, pensamentos, ok? Então a linguagem ela tem que se fazer entender por ambos os lados, não somente ali na história ali, né, do aluno ali, a professora não estava entendendo nada. Por exemplo, né, o alfabeto aí de Libras aí, ele é um tipo de linguagem chamada linguagem dos sinais, né? Então, usando a linguagem dos sinais, as pessoas deficientes, né, auditivas, né, e também de fala, também elas conseguem, né, surdos e mudos, elas conseguem se comunicar com a gente através da linguagem de Libras, beleza, galera? Bom, então conhecendo bem aí o conceito de linguagem, quando aprendemos aí uma nova língua, uma nova linguagem, temos que tomar o máximo de cuidado aí nos erros gramaticais, tá? Isso se aplica também às linguagens de programação, beleza, galera? Então quando você aprende uma linguagem de programação, você tem que tomar o máximo de cuidado ali com a gramática daquela linguagem. Vamos dizer assim, cada linguagem vai ter a sua gramática, entre aspas, específica, beleza? Nós temos aí até uma brincadeira aí, né, da secretária aí sendo recrutada e aí o recrutador perguntando aí, né, ela falando, né, fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano, alemão. Aí o recrutador pergunta pra ela, né, e o português? Ela falou assim, aí varia, né? Então, quer dizer, ela conhece várias línguas, né, linguagens, né? Porém, o português ela deixa a desejar. Então, quando você aprende uma linguagem, né, de programação, nós temos várias: C, Java, Assembly, C Sharp, por aí vai. Nós iremos tratar sobre isso aí um pouquinho mais pra frente, dos tipos de linguagem que existem, ok? Iremos focar somente em uma, tá? Mas quando você aprende uma linguagem, ela tem ali aquela gramática dela, a forma de escrita dela. E quando você aprende uma nova linguagem, o conceito é o mesmo, porém ela vai ter a gramática dela também ali, vamos dizer assim, ok? Tem a forma de você escrever daquele tipo de linguagem, tá? Então, para você poder ter uma ideia também da linguagem de programação, assim como a nossa linguagem, a nossa língua, também seja ela português, inglês, tá? Você tem que se atentar para o seguinte quesito. Você tem que se atentar que a linguagem de programação ela vai ter vírgulas. Na hora que você tiver que colocar vírgulas, vai ter parênteses, vai ter colchetes, vai ter espaço, enfim. Ela vai ter que seguir aquela regra dela ali, beleza? Aquela regra gramatical dela ali. Assim como também a nossa linguagem também, ok? Por exemplo, olha só o poder de uma vírgula na nossa linguagem aí, português aí, tá? A vírgula tem o poder de condenar ou salvar nessa brincadeira aí, ó. Não, tenha clemência embaixo, né? Não, vírgula, tenha clemência. Então tá pedindo não? Tenha clemência. Ou então tudo direto, sem a vírgula. Não tenha clemência, quer dizer, vai executar. Então o poder de condenar ou o poder de salvar, né? Na hora que eu quero condenar, não tenha clemência, condene. Ou então na hora que eu quero salvar, não tenha clemência, né? Então uma outra brincadeira aqui, o poder da vírgula. Olha só um texto aqui sem vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Agora olha só, se você for mulher, né, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Então a frase ficaria assim: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Agora, se você for homem, certamente colocou a vírgula depois de tem. Então a frase ficaria assim: se o homem soubesse o valor que tem,
a mulher andaria de 4 à sua procura. É uma brincadeira, mas para você poder ver o poder que tem uma vírgula, ok? Então assim também é na linguagem de programação. Você tem que tomar muito cuidado na hora que você for colocar um ponto e vírgula, uma vírgula. Isso tudo vai ter que ser treinado, ok? Você só vai pegar com o tempo. Aonde que tem que colocar vírgula, aonde que você tem que colocar parênteses, aonde que você vai ter que colocar ali espaço. Isso tudo é com o tempo, é somente programando. Assim como aprender uma linguagem, né, uma língua, português, inglês, somente treinando, a linguagem de computador também é a mesma coisa. Você só vai aprender treinando, beleza, galera? Bom, então aí, agora nós vamos falar o porquê aprender programação, tá? Pessoal aí que mexe aí com rede social, então pessoal aí que às vezes faz parametrização de painéis, digamos aí de CLP ou de alguma automação, beleza? Pessoal que lida com joguinho de celular, menu de equipamento, gente, isso não é programar. Programar é você lidar diretamente com alguma linguagem de programação, beleza? É você estudar uma linguagem de programação e você lidar com ela. Eu tô falando isso porque tem muitos alunos que às vezes mexem com equipamentos aí, painéis de equipamentos, e ali tem uma parametrização ali de um equipamento, e ele fala assim, eu programei o equipamento. Não, você não programou o equipamento, você parametrizou ali o equipamento, né? Ele já tem a programação dele, você só fez a parametrização ali do equipamento, mas você não programou. Programar é você conhecer uma linguagem de programação e você tá executando aquela linguagem de programação, escrevendo naquela linguagem de programação, beleza? Programar é escrever código que o equipamento ali em questão, ele vai ser capaz de entender, como eu falei, beleza? Mas calma, programar não é complicado, você não precisa ficar aí desesperado aí, né, se descabelar, tentar agredir o computador, né, ficar aí descabelando, calma, não. Programar, ele é bem tranquilo, beleza? Programar aí vai ser bem tranquilo, vocês vão ver que programação, né, é treino, você vai ter que treinar bastante, mas programação não é bicho de 7 cabeças, qualquer um pode programar, ok? E depois se torna até divertido também, você criar aí seus aplicativos, beleza? Se torna até interessante você fazer a parte de programação, tá? Programar é fácil? Programar depende apenas de beleza e paciência. Se funcionar, beleza, se não, paciência. Ou seja, né, é como as outras profissões. Você vai ter a parte ruim, você vai ter a parte boa da situação ali, mas programar é treino, é você treinar. Se funcionou, beleza, se não funcionou, tenta de novo. É exatamente como qualquer outro tipo de profissão, beleza? Então nós temos aí vários tipos, uma infinidade aí de tipos de linguagens de programação. Hoje a gente estima aí que existam mais ou menos aí 100 tipos diferentes de linguagem de programação. Nós temos aí Pascal, né, C++, né, PHP, Fortran, Java, C, Assembly, enfim, nós temos aí uma infinidade de linguagens de programação. Beleza, galera? Para quem estiver interessado aí, saiba que para poder aprender uma linguagem de programação, seja ela qual for, você deve compreender apenas 2 conceitos: algoritmo e lógica de programação, beleza? Então, para você aprender qualquer tipo de linguagem, você só tem que entender de algoritmo e lógica de programação, que é fruto aí desse nosso estudo básico aí de programação, beleza? Desse nosso curso básico de programação. Fabiano, mas aí você falou que tem lá, cada linguagem de programação tem ponto e vírgula, isso é característica de cada linguagem de programação. Cada linguagem vai ter a sua gramática, vamos colocar assim, beleza? Mas todas elas têm uma mesma lógica. Todas elas seguem a mesma lógica. Para você poder aprender essa lógica, você tem que aprender algoritmo e lógica de programação, que é esse o nosso objetivo aqui, tá? Mas o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência lógica finita de passos, tá? Que leva à execução, uma solução de uma tarefa. Um exemplo funcional de algoritmo é uma receita de bolo, por exemplo, tá? Um algoritmo é uma receita de bolo, onde você segue ali passo a passo os procedimentos da receita, até o bolo ficar pronto, beleza? Então nós temos aqui uma ilustração aqui de um algoritmo, tá? O que é um algoritmo? É isso aqui, ó, uma receita de bolo, beleza? Misture os ingredientes, unte a forma com manteiga, despeje a mistura da forma se houver coco ralado, então despeje sobre a mistura. Olha só, você está seguindo todos os passos até você alcançar aqui um resultado. Então você tem aqui os ingredientes, né? Ovos, leite, farinha, isso aqui são as entradas, beleza? Então são as entradas, são todos os dados que você tem. E aqui você tem o computador executando todos esses dados. Quando você coloca todos esses dados, tá, em sequência, para executar uma determinada tarefa, você tem uma saída.
essa sequência que você vai seguir com os dados, isso aqui se chama algoritmo. Beleza? Então a gente vai ter que analisar isso. Você vai ter vários problemas na sua vida. Você tem que pegar todos aqueles problemas, estruturar todos aqueles problemas como uma receita de bolo para que ele possa fazer uma determinada tarefa, beleza? Isso aí é o conceito de algoritmo, tá? A lógica de programação está no conceito de você organizar as coisas, ou seja, você não pode colocar o ovo na forma antes de quebrar a casca do mesmo, não é isso mesmo? Você não pode pegar o ovo e jogar lá, você tem uma sequência. O que você faz? Você quebra o ovo, bota o ovo dentro da forma, então essa sequência se chama lógica de programação. Então, algoritmo e lógica de programação, elas são intrínsecas, ok? Tanto o algoritmo quanto a lógica de programação, elas estão ligadas uma com a outra. Então, o que é o algoritmo? São os passos que você vai seguir. E a lógica? A lógica é o seguinte, você não pode botar o ovo na forma sem você quebrar o ovo antes. Então, você tem que seguir uma lógica também. Deu para poder pegar isso aí, galera? Eu acho que deu sim. Né? Nós temos aqui até uma brincadeira aqui, ó. Por que você está se candidatando a essa vaga de programador? Aí o rapaz responde, né? Porque gosto muito de programação, né? Eu programo em Java. Aí o recrutador pergunta, ótimo, e sua lógica de programação desenvolve algoritmos complexos? E sua lógica de programação desenvolve algoritmos complexos? Aí o rapaz responde, eu não sou bom em lógica de programação, odeio lógica de programação, mas sou um ótimo programador. Programação é comigo mesmo. O cara, caiu. Por quê? Não tem como você ser um ótimo programador se você não tiver uma ótima linguagem de programação, ok? Pode esquecer isso. A programação, ela tem várias vertentes. Tem pessoal que programa aí para desenvolvimento web, tem pessoal que programa aí para aplicativos de celular, pessoal que programa aí para banco de dados, ok? A minha especialidade é programação para microcontroladores, ok? Então, esse objetivo do curso vai ser para você poder programar microcontroladores. Eu vou dar toda a estrutura aí sobre algoritmos e lógica de programação, só que você vai ver que eu sou bem voltado à programação de microcontroladores, tá? Então, talvez seja pelo lado de eu lidar com desenvolvimento de hardware, né? Eletrônica, então eu voltei a programação para a parte de microcontroladores. Mas, se você gostar de programação, você pode voltar essa sua ideia de algoritmo, lógica de programação, para outras vertentes, desenvolver aplicativos web, desenvolver aplicativos para celular, desenvolver aplicativos até mesmo para computador, mas o objetivo desse curso aqui, eu vou estar voltando muito para o lado, você vai ver do lado do microcontrolador. Agora, por que aprender a programar microcontrolador? Por que isso me tornou um apaixonado por microcontrolador, tá? Pelo fato desses dispositivos estarem presentes desde muito tempo aí em nossas vidas. O microcontrolador está presente, tá? Em todo momento da nossa vida. Para você poder ter uma ideia aí, alguns bugs sérios de firmware. Fabiano, o que é firmware? Firmware é o software, ali é o aplicativo desenvolvido para o microcontrolador. Quando você desenvolve um programa para microcontrolador, ele passa a se chamar firmware, ok? Então, alguns bugs sérios aí, Fabiano, o que é bug? Bug são erros seríssimos, tá? Então, alguns bugs sérios de firmware, quer dizer, aquele aplicativo desenvolvido para microcontrolador, já apareceram aí na história aí da civilização humana, tá? E quase aniquilou aí a raça humana, se você não sabe. Então, o microcontrolador, ele está presente na nossa vida desde quando começamos aí a nossa vida moderna digital, beleza? E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês aí, beleza? Então, os erros são os bugs, né? Bug é erro é bug. E firmware quer dizer os aplicativos, tá? O sistema que você desenvolve para microcontrolador. Isso ficou bem claro, né? Bom, então, quais são uns desses erros? Olha só, em 1982, tá, o software do computador controlador de gás se descontrolou e produziu uma intensa pressão no gasoduto Transsibéria, resultando na maior explosão não nuclear da história. Muitas vidas foram perdidas nesse dia aqui. Foi na Companhia Distribuidora de Gás da União Soviética, em 1982. Então, um erro no computador lá do controlador de gás, ou seja, um microcontrolador, provocou uma explosão intensa, tá? E foi a maior explosão não nuclear já registrada na história. Foi um erro de programação do microcontrolador, beleza? Nós temos aí também um incidente aí com o míssil Patriot em 1991, tá? Durante a Primeira Guerra do Golfo, foi o sistema, né, de defesa antiaérea chamada Patriot, né, americano, de mísseis da Arábia Saudita, falhou ao interceptar um míssil vindo do Iraque. Tá? O míssil vindo do Iraque destruiu acampamentos americanos. Um erro de arredondamento de cálculo no software do Patriot fez com que o sistema do Patriot
ignorasse os mísseis Scud vindo do Iraque, não conseguiu interceptá-los. Olha só, mais um erro aí também no microcontrolador, ou seja, no sistema aí de microcontrolador do sistema Patriot aí, beleza, galera? E nós temos aí também um outro erro aí de recal da Honda. Isso aí é o que mais acontece quando desenvolve, né? As empresas aí desenvolvem esses carros eletrônicos hoje em dia aí, e esses carros eletrônicos têm o chamado computador de bordo. O computador de bordo nada mais é do que um microcontrolador controlando todo o sistema do carro. E olha só, a Honda teve que mandar fazer um recall aí em 2011 por causa de um defeito de programação no sistema dos carros. A Honda teve que realizar um recall de mais de 2 milhões de automóveis, tá? O fato ocorrido em 2011 custou milhões de dólares para a empresa japonesa aí, tá? O airbag era ativado com muita força, tá? E pelo componente errado, ok? Isso aí resultou aí no incidente, vocês podem ver aqui, ok? De Stephanie Erdmann, tá? Da Força Aérea Americana, testemunha em comissão no Senado, que investiga o caso. Ela teve lesão nos olhos após falha da abertura do airbag de um Honda Civic em 2000. Mais um erro de microcontrolador que controla toda a parte ali de funcionamento do carro, beleza, galera? Nós temos aí também o Toyota Camry aí também, ele teve um sistema aí, no sistema de microcontrolador dele também teve um erro, tá? O sintoma do bug detectado foi uma aceleração indesejada do carro, que acarretou, no caso aí, em uma morte em setembro de 2011. O problema estava presente no SM, né, ali do carro, né, Engine Control Module, para controle da borboleta do motor. No computador de bordo do automóvel, um software utilizado e dezenas de milhares de linhas de código compõem o projeto do carro. Então, o microcontrolador, o que ele fez? Ele acelerava o carro, ele provocava uma aceleração do carro indesejada. E isso ocasionou numa morte por falha, no caso do microcontrolador, na programação do microcontrolador. Beleza, galera? E um outro problema aí que teve também entre os anos de 1985 e 1987, tá? Nos hospitais dos Estados Unidos, né, um aparelho chamado Terac 25 para tratamento de radiação contra o câncer, havia um erro de programação do software que aplicava uma radiação 100 vezes maior do que a recomendada nos pacientes. Foram registradas 6 mortes nesse período. Os programadores foram condenados à cadeira elétrica. Então, nesse caso aí foi até algo assim, né, surreal, porque os programadores desse microcontrolador foram condenados à cadeira elétrica por causa desse problema aí que injetava uma radiação 100 vezes maior. Então isso aí é para você poder ver, tá, o quanto que a programação dos microcontroladores é importante. Então, por causa disso que eu me apaixonei mais pela área de programação, em desenvolver software para microcontroladores. Beleza, galera? E nós temos aí, por último, aí, quase uma terceira guerra mundial, em 1983, tá? O custo foi quase toda a humanidade, tá? O sistema de alerta precoce lá da União Soviética falsamente indicou que os Estados Unidos tinham lançado 5 mísseis balísticos. Felizmente, o oficial de serviço soviético tinha uma sensação esquisita aí no estômago, né? Ele pensou assim, poxa, né, se os Estados Unidos estavam realmente atacando, eles lançariam mais de 5 mísseis, né? Então, por isso, ele relatou o aparente ataque como um alarme falso. O que foi a causa? A causa foi um bug no software de controle soviético. Ele falhou ao detectar reflexos solares como falsos mísseis, beleza? Olha só, se não fosse essa sensação que, né, o operador tinha lá, poxa, né, se os Estados Unidos fosse atacar, eles iam lançar mais de 5 mísseis, né? Então foi mais uma sensação humana que evitou esse erro, ok? Mais um erro de programação de microcontrolador, de sistema ali, de hardware, de firmware, beleza, galera? Então, aprender microcontrolador aí, ele vai exigir de você várias habilidades, tá? São habilidades que todo programador tem que ter. Vamos lá, qual é a primeira habilidade que um programador tem que ter? Ele tem que ser autodidata. Ele tem que gostar de estudar, não importa tempo, tá? Pois o tempo quem faz somos nós, tá? E tempo nunca é desperdiçado, todo tempo você tem que estar ali aprendendo, então ele tem que gostar de estudar, ele tem que buscar aquilo dali, beleza? Ele precisa aprender eletrônica analógica e digital. Aqui eu coloquei umas fotos aqui que eu comecei a aprender eletrônica, né, no caso digital, analógica, lá em meados de 1992. Eu comecei a registrar isso em 2004, então olha só, eu tô de 92, que eu não registrei, tá? Até o período de hoje, que é 2021. Então são muitos anos estudando eletrônica analógica e digital. Isso vai requerer de você, para lidar com programação de microcontroladores, muitos anos aí de eletrônica analógica, eletrônica digital. A experiência, ela conta muito nesse caso. Então eu tenho aqui registros que eu fiz em 2004 no meu laboratório, em 2008, em 2013 e em 2015 eu projetei o meu Arduino. Quando estava naquele boom, naquela onda de Arduino, eu
já entendia de Arduino e eu fiz um Arduino baseado aqui num microcontrolador PIC, muito antes do Arduino ter essa difusão aí, né, bem propagada no mercado. Aí eu já tinha projetado o meu Arduino. Então você tem que se dedicar ao máximo no entendimento da eletrônica, tanto da eletrônica analógica quanto da eletrônica digital, se você realmente quer partir para essa área de programação de microcontroladores, beleza? Você também tem que entender, tá, a parte de hardware de um microcontrolador. Você vai ter que entender ele por dentro, como que ele funciona, tá? O que são as memórias RAM, o que são as memórias ROM, entrada digital, entrada analógica, porta serial, enfim, você vai ter que entender toda a estrutura interna de um microcontrolador. Isso também é muito importante para quem quer partir para essa área de programação de microcontrolador, beleza? Você vai ter que aprender a fazer algoritmo e fluxograma, o que é alvo do nosso estudo aqui, beleza? Esse nosso estudo ele vai focar nessa área de algoritmo, fluxograma, lógica de programação. Esse é o nosso alvo, tá? Eu só estou colocando aqui o entendimento que a minha área é a área de programação de microcontroladores, mas fique em aberto para você escolher. Você vai querer escolher desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, enfim, a minha área é desenvolvimento de microcontrolador, mas seja ela qual for, você vai ter que entender de algoritmo, fluxograma e lógica de programação. Aprender linguagem de programação também, tá? Nós temos aí, que nem eu falei com vocês, a linguagem Assembly, que é uma linguagem chamada de baixo nível, tá? Por estar mais ligada ali à máquina do que o ser humano. E a linguagem C, que é uma linguagem chamada de médio nível. Embora alguns não gostam de chamar de médio nível, tá? Mas eu chamo ela de médio nível porque ela não é alto nível, ela não trabalha com orientação a objeto, C, e ela também não é de baixo nível, ela não trabalha com código de máquina, ela tá com código de máquina, ela tá ali entre o meio termo ali. Então realmente eu chamo ela uma linguagem de médio nível, beleza? A linguagem Assembly, ela trabalha realmente só com linguagem de máquina, linguagem bem voltada à máquina. Você vai escrever todo o seu algoritmo baseado ali em 0 e 1, tá? Já é uma linguagem de alto nível, não. Você vai estar trabalhando mais com o mundo ali abstrato das máquinas. Você vai estar falando uma linguagem mais quase que humana. E o C, ele fica entre essas duas aí, beleza? Então, alguma linguagem de programação você vai ter que aprender, tá? No caso do microcontrolador, beleza? É obrigatório você aprender essas duas linguagens de programação. O Assembly, para aquele microcontrolador específico, e a linguagem C. Essas duas linguagens você vai ter que aprender inexoravelmente. Isso aí não tem jeito. Você vai ter que aprender essas duas linguagens de programação. Tanto a linguagem Assembly quanto a linguagem C. Depois você pode partir para alguma outra, Java, enfim. Mas a linguagem C e a Assembly, essas aí são as primordiais para quem quer entrar no mundo do microcontrolador, beleza? Bom, você vai ter que aprender também sobre os compiladores, tá? Os compiladores aí, eles são os responsáveis por transformar aquele código que você escreveu, seja na linguagem C, Assembly, Java, na linguagem de máquina, tá? O programador, ele escreve lá uma linguagem e o computador vai converter aquilo ali para o código de máquina, que é 0 e 1, e vai jogar aquilo ali para dentro do microcontrolador. Então você vai ter que aprender também o que são os compiladores, beleza? Isso, gente, tudo eu estou botando aqui para quem quer aprender microcontrolador, tá? Você está vendo que são bastantes conceitos que você tem que aprender aí para quem quer partir para o mundo do microcontrolador, beleza? Trabalhar com programação exige do profissional 100% de sua dedicação, conforme eu acabei de falar agora, tá? E que ele seja, acima de tudo, um inovador. O que é inovação? É você fazer algo melhor, fazendo de um jeito novo ou diferente, beleza? Então você também tem que ser um inovador, tá? Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível, beleza? É a tal chamada lei de Murphy, tá? Tá aí quem foi Murphy aí, tá? E todo o software que você fizer, seja ele firmware, software para mobile, software para web, até mesmo para microcontrolador, ele tem que passar por teste. Assim como você constrói um equipamento ou você faz uma obra, enfim, qualquer coisa que você faz, o software também ele tem a parte de teste dele. Você vai fazer o teste de software, tá? Nós temos que verificar que tudo que produzimos, simplesmente porque as coisas podem dar errado, tá? As coisas elas podem dar errado, então você tem que testar, você tem que fazer aquele teste de software. Então um software, como qualquer produto, ele também é testável, beleza, galera? Então quando a gente programa, a gente está susceptível a falhar,
tá? Coloque-se sempre no lugar do culpado e que você esqueceu alguma coisa. Então, quando você faz uma programação, às vezes o pessoal fala assim, o computador errou. Não, o computador não errou. Foi você que esqueceu um ponto, ou um ponto e vírgula, ou uma vírgula, ou um colchete, ou uma chave. Você esqueceu alguma coisa. Por isso que na hora que você programou, algo deu errado, tá? O computador ali não vai errar. A programação que você fez ali é que tá errada. Então, sempre se coloque no lugar do culpado. Beleza, galera? E tente uma, duas, três vezes, se possível tente a quarta, quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Beleza, galera? Isso aí são palavras de Bill Gates. Então é isso aí, galera. Então nesse nosso curso nós iremos falar sobre os conceitos de algoritmo, fluxograma e lógica de programação. Você viu aí que o mundo da programação ele é enorme, ele é assim muito extenso. Você tem programação, como eu falei, mobile, você tem programação web, você tem programação para computador e você tem programação para microcontrolador, que são os chamados firmware. Eu, no caso, sou especialista em programação de microcontroladores, beleza? Espero que você possa gostar desse nosso treinamento aí sobre conceito básico aí de programação básica, tá? E tire bastante proveito disso, não esquecendo, estude bastante e você vai errar a primeira, duas, três, quatro, cinco vezes, só não esqueça que você tem que tentar sempre, beleza? Espero que você possa fazer um grande proveito desse nosso curso aí. Um abraço a todos e vamos lá, um abraço, tchau, tchau.